esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, e tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencer. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados devotos, devotas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tem dois elementos importantes que me unem a esta paróquia. O primeiro é o Padre Claudinho, e nós estudamos juntos no seminário de filosofia em Toledo. Se eu não me engano, estava no terceiro ano de filosofia e ele chegou em Toledo para fazer o primeiro ano. Estava meio perdido, desorientado. Eu que já era mais velho e dentro do seminário lá, falei: Claudinho, na época era seminarista, você vai fazer pastoral no final de semana onde? Não sei, o reitor não me disse nada. Não quer fazer pastoral comigo lá na Tancredo Neves? Um bairro que estava surgindo próximo da Sadia. Ele na hora. Aí começamos a visitar famílias, encontramos lá um barracão, começamos a celebrar o culto, organizamos o dízimo, pertencia àquela área, a catedral de Toledo. Na época era o padre Miguel, depois foi o bispo, o nome Miguel, e que recentemente acabou falecendo. Então tivemos experiências muito profundas e maravilhosas de Deus no serviço àquelas pessoas daquele dia. E ali se formou também uma grande amizade. Outro elemento importante que me une a essa paróquia, e lá na minha paróquia, Santa Cruz. Quem conhece Santa Cruz aí, não é, irmão? É a única cruz que é santa. Eu tenho medo dessa cruz. Então, nesta paróquia foi criada em março deste ano, e eu fui nomeado o primeiro pároco. Eu cheguei lá, descobri que na quarta-feira começa a missa
com novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. De imediato até encontrei-os que era, eu acho que uma mudança a novena aí. Temos uma paróquia na cidade, tem, mas depois do decorrer, né, os meses que estava lá, Nossa Senhora me deu vários sinais. Um deles, fui na Cúria, encontrei o Dom Mauro lá. O que o Dom Mauro fez? Me chamou, está vendo esse quadro aqui pendurado de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro? Estou doando para a paróquia Santa Cruz. Aí eu não tive mais dúvida. Temos que seguir com a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu tenho aqui dois paroquianos, né? O Zé, que está aí, né? É o mais sério lá do Santa Cruz, né? É o do Nicolas, né? E a Jocelyn, né? O Zé fez a fogueira esse ano lá na Festa de uma fogueira de 10 metros, foi um sucesso. A Jocelyn é coordenadora do Quístico lá, né? Fez um trabalho maravilhoso. Parece que tem um membro da família que é essa paróquia, né? A mãe, de vez em quando ela dá uma fugidinha para lá também. Isso é bom. Meus irmãos e as irmãs, o tema desta novena é Mãe Missionária. Eu tinha preparado Mãe da Misericórdia. Eu cheguei aqui, rapaz, o tema é Mãe Missionária. Eu pensei que tudo a ver missionária com misericórdia. Então eu vou falar para vocês aquilo que eu quero dizer no dia de hoje sobre esse título, Mãe Missionária da Misericórdia. Durante a missa, antes desse momento, eu pensei, uma missionária do quê? O que ela leva verdadeiramente? E veio rapidamente, enquanto está ali no coração, ela levou misericórdia, ela levou perdão, ela levou reconciliação. Ela foi a grande missionária do perdão, da misericórdia e da reconciliação. Tudo a ver com aquilo que o Papa tem proposto para a igreja, né, este ano, o ano da misericórdia. Eu quero recordar, meus irmãos e minhas irmãs, 4 situações que no momento a gente não se dá conta da vida de Maria, em que ela foi a missionária da misericórdia. Quando a gente pensa que ela é a missionária da misericórdia, a gente acha que ela é porque ela é mãe do misericordioso. E Jesus, que viveu a misericórdia em perfeição, por isso que o Papa vai dizer, o Papa Francisco, que um dos nomes de Deus é a misericórdia. Mas ela, nessas 4 situações, não é a missionária da misericórdia por causa que o Filho é misericórdia. Ela é a missionária da misericórdia por ser mulher, por ser mãe, por ser esposa, por ser humana. E aí ela significa todos nós, e nós identificamos com ela. Então a primeira situação, quando ela ainda era noiva, ela ficou grávida pelo Espírito Santo, e que o tal de José fez. Quando descobriram que ela estava noiva, ou ela estava grávida, deu no pé, fugiu, abandonou. Diz o evangelista Mateus que, para não difamá-la e não compreender o que estava acontecendo com ela, resolve romper com o noivado. Não quer mais, chega. Diz o evangelista ainda que ele não contou para ninguém, mas provavelmente tiveram uma briga feia, né? Uma briga feia. Aí o homem José foge, desaparece. Aí em sonho lhe é revelado que aquele menino que está sendo listado no útero de Maria é o próprio Filho de Deus, é obra de Deus. Arrependido depois de ter feito uma cagada grande, ele volta lá
Imagine quantas mulheres não vivem situação semelhante. O marido não compreendeu, o marido não se sentiu bem, o marido, por motivos que às vezes a mulher nem entende, abandona, foge, sai do lar, deixa sozinho. E Maria, como muitas mulheres, nesta hora é a missionária da misericórdia. Acolhe José, perdoa José, não o rejeita, não o pune, não é vingativa, é capaz, aqui a missionária da misericórdia, de permitir que José recomece novamente. Ela perdoa. E vocês acham que é fácil perdoar numa situação dessa? Duvidou dela, de Maria, não confiou, e sabe tudo que dialogou com ela, não ouviu o que ela tinha para dizer. Então aqui, meu irmão, minha irmã, neste fato nós encontramos em Maria o fato seguinte: missionária. Uma segunda situação. Primeira foi com o noivo. A segunda situação foi com o próprio filho. Vou lembrar dois fatos. O primeiro, o filho de Jesus adolescente, que fica 3 dias desaparecido. A mãe Maria, o pai José, conforme o evangelista, a narração do evangelista Mateus, procuram este menino, aflitos, cansados, angustiados, 3 noites sem dormir. Onde está esse menino? O que aconteceu com ele? O que não passou no coração dessa mãe? Tem que imaginar uma mãe e um filho adolescente que fica 3 dias fora do carro e não avisa, dizer como acontecer isso, né? Como eu desejei viver. Quis fazer coisas que os pais não concordam, está pegando um caminho que os pais não aceitam, está envolvido com más companhias. A adolescência é a fase, às vezes, da autonomia, o adolescente querer tomar o volante da própria vida, não depender mais da orientação e da guia dos pais. Maria, como mãe, passa também por essa experiência. Ela tem uma situação de conflito com o filho adolescente. E depois de 3 dias, encontra o filho tranquilão, descansado, e aí os pais, dentro do templo, junto com os doutores da lei. É Maria que o interroga quando encontra: filho, por que fizestes isso conosco? E o menino parece mal criado e que responde: eu não devia me preocupar com as coisas do pai? Diz o evangelista que Maria guardou tudo isso no coração. Será que guardou mágoa no filho? Guardou ressentimento? Abriu-se uma ferida de dor por causa dessa atitude, entre aspas, inconsequente. Ela ali foi missionária. O que veio logo a seguir no texto do lado: o menino volta para casa com os pais. Não é por causa dessa atitude que os pais, sobretudo a mãe, o abandonam, o excluíram, ou porque. Pelo contrário, nessa hora a mãe agiu com misericórdia. Outra situação
situação ainda com o filho. O evangelista Mateus narra isso. Jesus já com 30 anos, mais de 30 anos, já estava pregando, anunciando boa nova. Alguém chega para Jesus e diz: Jesus, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora, quero falar contigo. O que ele vai responder? Minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem e colocam em prática a palavra de obrigação para a mãe. Falar isso em público. Que diferença, mãe! Aqui eu estou refletindo, meu irmão, minha irmã, os sentimentos humanos de Maria. Ela aos pouquinhos também foi percebendo que este menino de fato era Deus. Mas nesse processo de compreensão, esse menino era o seu filho. Uma atitude parece de desprezo. Provavelmente, se fosse outra mulher, se sentiria humilhada pelo próprio filho. Nesta hora, eu não tenho dúvida que Maria foi missionária também da misericórdia. Perdoou, se colocou no lugar do filho. Não compreendendo a atitude dela, mas ela não leva em conta isso. Não levou em conta. Isso não gerou perturbação, mal-estar. Não mudou o relacionamento da mãe com o filho por causa disso. Ela aí também foi missionária da misericórdia. Uma terceira situação importante. Já vamos concluir. Uma terceira situação importante. E para mim é a mais difícil. Uma mãe perdoar as traições dos amigos de Jesus. Dos amigos. Hoje a Bíblia apresenta no diálogo de Jesus com Pedro. Podemos citar todos os amigos de Jesus, os 12 discípulos, que na hora de assumir o filho, provar que eram amigos, que o conheciam, que o filho era significativo na vida deles, o que eles fazem? Nega, trai, abandona, foge. E Maria vê tudo isso, experiencia tudo isso. Como é difícil perdoar aquele e aquela que faz parte do nosso ciclo familiar. É muito mais difícil perdoar um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um filho, uma filha. É muito difícil perdoar um amigo, uma amiga. Por quê? A gente não esperava determinada atitude desses. Porque a gente tinha certeza que esses jamais nos trairiam, nos machucariam, nos feririam. Isso com perdão não é difícil. E Maria, irmão, irmã, também para os amigos de Jesus que agiram desta forma, ela foi missionária da misericórdia. Ela foi capaz de ser fiel ao Filho até os pés da cruz, não abandonou. Com exceção de João, o discípulo amado, os outros amigos o abandonaram, o traíram. E depois da morte do filho, Maria, a missionária da misericórdia, consegue ver os amigos medrosos, dispersos. Ela consegue perdoá-los, ela consegue reconciliá-los. E por isso o evangelista Lucas, nos Atos dos Apóstolos, vai dizer que lá em Pentecostes ela estava com eles. Maria, missionária da misericórdia.
eu concluo, meus irmãos, minhas irmãs, com a última situação. Imagine a mãe diante da cruz, vendo o filho sendo agredido, espancado, crucificado e morto. Não por um ou dois, por vários. O que não deve ter passado no coração desta mãe? Será que ela teve raiva? Será que ela teve ódio? Será que ela tentou também agredir? Será que ela permitiu que entrasse dentro do seu coração o espírito de vingança e violência? Jamais. Maria, ali, na paixão, no sofrimento, na maior provação na vida dela como mãe, ela foi missionária da misericórdia. Meu irmão, minha irmã, que possamos aprender da escola de Maria como viver a misericórdia, como sermos missionários também do perdão. O Papa Francisco nos lembra que a família é também a escola da misericórdia. É lá que a gente aprende a amar e a ser amado. É lá que a gente aprende a perdoar e a ser perdoado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.